Você busca ser mais autoconfiante, mas não consegue? Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas coisas que você pode fazer aí para se tornar mais autoconfiante, confiar mais em si mesmo. E o que acontece, né? A nossa criação, ela não nos projetou para ser autoconfiante, né? A gente, ao longo da vida, a gente teve muitas privações, a gente teve muitas negações, né? A gente teve muitas vezes em que as pessoas reduziram a nossa estima, né? Nos subestimaram, de uma certa forma, as pessoas nos colocaram mais para baixo, não incentivaram a nossa estima, e certamente isso contribuiu para que hoje a gente fosse um pouco menos confiante, né? Isso acontece porque muitas vezes as pessoas elas ferem a nossa estima e a gente acredita, né? Muitas vezes uma pessoa fala: você não é capaz, você não consegue, a gente acaba acreditando naquela comunicação, o que muitas vezes nos torna pouco confiantes em nós mesmos. Mas não vamos ficar culpando essas coisas, né? Não vamos ficar culpando essas coisas pelos problemas que tem hoje, né? A gente não pode ficar culpando, cara, foi minha criação, isso tudo me jogou para baixo e agora eu não consigo mais ser confiante por causa daquela criação que eu tive, por causa daquelas palavras que disseram para mim. Não, a gente não pode atribuir a culpa a essas coisas, até porque isso não poderia nos afligir, isso não poderia nos contaminar se nós não deixássemos essas coisas nos contaminar, né? O grande problema, na verdade, foi a gente que em um determinado momento não questionou aquilo que a outra pessoa disse que nós éramos, e de uma certa forma a gente aceitou aquela comunicação, então a culpa é nossa. Primeira coisa para que você seja mais autoconfiante é assumir responsabilidade. E, bom, agora a ideia é como eu faço para me tornar mais autoconfiante. E uma das coisas muito importantes que várias pessoas negligenciam é: corrija a sua fisiologia. Muitas vezes você está lá com os ombros arqueados, né? Você está lá com uma expressão facial um pouco mirrada e você não se projeta, você não torna a sua postura ereta, você não ajeita a sua expressão facial, e de uma certa forma essa postura corporal, essa expressão facial, ela começa a influenciar o seu estado emocional, sabia? A sua fisiologia, as suas representações internas, suas crenças, essas coisas, elas influenciam no seu estado emocional, né? E quando você tem um estado emocional prejudicado, você nunca vai conseguir se sentir autoconfiante, porque a confiança, ela vem por meio de um estado emocional elevado, aonde a gente está, não, peraí, eu tenho a plena convicção de que eu consigo. E você acha que essa afirmação, essa convicção plena de que você consegue, parte de um estado baixo, parte de um estado reduzido? Jamais. Vai partir de um estado alto, vai partir de um estado emocional bom, e de uma certa forma você só produz isso entrando numa fisiologia, numa postura que te empodere. E a postura é essa: você estar sempre com a coluna ereta, a expressão facial firme de quem é capaz, de quem consegue, e essas coisas influenciam o seu estado emocional, te dando mais recursos internos para que você possa executar aquilo que você tanto deseja. Outra coisa, para que você se sinta mais autoconfiante: finja ser autoconfiante. É isso, exatamente. Bom, uma vez eu vi uma história de uma professora, né? E ela estava numa sala de aula e ela estava dando aula, só que tinha uma menina que essa menina estava sempre cabisbaixo, estava sempre triste, não participava muito da aula. Então ela se aproximou da menina. E ela perguntou para a menina: poxa, por que você não participa da aula? Tá sempre tão tristinha assim? O que é que aconteceu? E isso era na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. E a menina, ela disse que não se sentia merecedora de estar ali naquela faculdade, né? E a professora olhou para ela e disse: mas você está aqui.
Então, se você está aqui é porque você merece. E ela, não, eu não me sinto merecedora. E a professora sabiamente disse para ela o seguinte: então faz o seguinte, vamos fazer um trato, eu e você. A partir de hoje, você vai agir como se você fosse. Não importa se você é merecedor ou se você não é. A partir de hoje, você vai agir como se você fosse merecedora. O que uma pessoa merecedora de Harvard faria daqui para frente? E dessa forma, a menina melhorou a performance dela, melhorou a postura, melhorou a interação, né? Tudo porque a professora fez ela enxergar de uma outra ótica. A professora fez ela se sentir como a pessoa que ela desejava ser, né? A pessoa que, de fato, era a pessoa que eliminaria aquele problema que ela estava vivendo naquele momento, né? Se ela estava não se sentindo confiante e o estado emocional dela estava sendo prejudicado por aquilo, se ela fingisse ser uma pessoa merecedora daquilo, ela rapidamente eliminaria o estado emocional, porque ela ia buscar o padrão de comportamento contrário que ela estava executando. Então, a partir do momento que ela começasse a agir como a pessoa confiante, ela começaria a se inspirar confiança. A gente foi sempre acostumado a pensar que é o nosso cérebro quem controla o nosso corpo, mas na verdade a comunicação inversa também ocorre, e isso foi descoberto por uma cientista chamada Amy Cuddy, nos Estados Unidos, onde ela descobriu que o comportamento influencia a mente. Então, a partir do momento que eu começo a agir como a pessoa que eu quero me tornar, eu acabo inspirando, né? Eu acabo me projetando e me tornando aquela pessoa a qual eu finjo ser. Né? É por isso que muitas vezes ocorre aquilo de uma pessoa, ela transformar a identidade. Por exemplo, uma menina que é muito fissurada em uma determinada artista, ela começa a agir como aquela artista e ela começa a fazer exatamente as mesmas coisas, ela começa a emular o comportamento daquela artista. Em um determinado momento, ela esquece que ela é a fulana de tal e ela acredita que é aquela pessoa que ela tanto buscou ser. Né? Então isso também ocorre. Então a ideia é você fingir até que você se torne. E muitas vezes isso já faz com que você consiga ser uma pessoa mais autoconfiante. Né? E outra coisa, para você se tornar cada vez mais autoconfiante, realize as coisas. Vá em busca daquilo que você quer e faça aquilo acontecer, né? E, de uma certa forma, aquele resultado vai mostrar para você que você é capaz. Então, poxa, eu tenho um medo de levantar a minha mão em sala de aula para fazer uma pergunta. Bom, esse é um exemplo, né? Então o que você faz? Levanta um dia a mão em sala de aula para fazer aquela pergunta, né? Independente do que as pessoas digam, independente do que elas vão pensar, vai lá e levanta e faz a pergunta. Você vai ver que depois de ter feito a pergunta, você vai sentir alguém que é capaz, né, de fazer aquilo. E de uma certa forma, o medo ele vai começar a ser enfraquecido com a repetição. Então no segundo dia, volta lá e levanta a mão e faz a pergunta. No terceiro, levanta a mão e faz a pergunta. E assim você vai fazer com tudo na sua vida. Eu tenho medo de tal coisa. Vai lá e faz tal coisa. E aí você de novo faz tal coisa. E aí você de novo faz tal coisa. Vai chegar uma hora que o medo daquela coisa vai ser perdido. Então, se você tem problemas, não consegue, tem problemas no que tange a ser autoconfiante, se você aplicar essas 3 coisinhas aí, você vai ver que isso vai mudar. E vai mudar mesmo, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezão aí,
tá? Não compartilha esse vídeo, tem mais pessoas precisando dessa mensagem. Põe o dedão aí e manda esse vídeo para as pessoas. Se inscreva no canal e continue comigo aqui que o melhor ainda está por vir, tá bom? Tchau, tchau.